que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia na TV. Nós hoje vamos falar sobre uma figura do livro de Atos, cuja mediunidade espantou, inclusive naquela época, aqueles que o conheceram. Trata-se de uma figura que no livro de Paulo e Estevão é chamada de Gesiel, que teria origem na cidade de Corinto, mas que ele entrou no cristianismo com o nome de Stefan, que traduzido chama-se Estevão. O capítulo 6 do livro de Atos, depois já do Pentecostes, já daqueles fenômenos mediúnicos que nós já falamos em programas anteriores, xenoglossia, pessoas de todas as cidades do mundo, fenômenos assim, fantásticos, surge aqui chamado Instituição dos Sete, em Atos capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque no começo da comunidade, eles viviam em comunhão com tudo que eles tinham. Ninguém tinha nada e todo mundo tinha tudo. Vendiam tudo que tinha e ofereciam à comunidade. E aí os helenistas diziam que suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária, porque os discípulos faziam a distribuição do pão, do vinho, do café, aquelas questões naturais de quem vive em comunidade. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram, os 12 aqui foram os discípulos de Jesus, que agora eram apóstolos. Não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, porque eles tinham, a atividade deles era de divulgar o evangelho, a boa nova. Eles não podiam deixar de fazer isso para ir servir mesas. Então o que acontece? Procurai antes entre vós, irmãos, 7. Inclusive, os teólogos contestam ou perguntam por que 7. Que aqui tem 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra, que era exatamente aquilo que era tarefa dos apóstolos. As chamadas reuniões litúrgicas da comunidade e pronunciar as orações que fazia parte dos encontros. Então, a proposta agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito de Deus, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém e considerava o grupo de sacerdotes obedecia à fé. Muito bem, foi aí que se criou a figura do diácono, o serviçal, aquele que serve, que atende para as coisas mais ligadas à matéria. No entanto, 2 desses diáconos sobressaíram muito. O primeiro foi Estevão e o segundo foi Filipe. Ambos portadores de uma mediunidade muito, muito grande.
É tanto que o capítulo 6, versículo 8, do livro de Atos, diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, ele foi convocado para ser um serviçal, um diácono. Mas ele, acima de tudo, era um grande médio. Porque é que aqui diz assim: intervieram então alguns da sinagoga chamada dos libertos, que provavelmente eram a sinagoga dos descendentes de judeus levado a Roma por Pompeu em 63 antes de Cristo, vendidos como escravos depois libertos. Então, a sinagoga dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia, que era a região onde Paulo nasceu, e da Ásia. Ásia aqui, a Ásia Menor, ou Anatólia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Ora, observe que aqui está dizendo que Estevão, além de ser um grande médium, o espírito que incorporava nele era tão sábio que ele, todos os conhecimentos que eles possuíam, eles não conseguiam resistir à sabedoria do espírito que animava, ou que incorporava, ou que trazia suas mensagens através de Estevão. E aí, meus irmãos, a gente pode observar que a primeira comunidade de Jerusalém, ela estava começando a se delinear como uma comunidade que iria se expandir, porque esse era o objetivo de Jesus, já crucificado, porém ressuscitado, mostrando que a morte existe, mas os mortos não. E aí ele vem através de seus enviados apóstolos e grandes médios, todos, para expandir a sua mensagem por aquela região. Como nós vamos ver isso a partir da segunda parte do nosso programa. Não saia daí, que nós retornaremos em um minuto.